Você tem usado a sua comunicação de forma eficiente para atrair, engajar e relacionar com as noivas? Olá, eu sou a Gil Meireles, especialista em eventos e criadora do Festeiras de Sucesso, um programa de capacitação para cerimonialistas e decoradores que ensina do básico ao avançado como organizar casamentos e festas de 15 anos e você a se tornar um profissional de destaque na sua região. Pois é, comunicação tem que ser muito bem feita com o cliente. E às vezes a gente vê tanta coisa aí na internet, funil, nível de consciência, redes sociais, formato, copy, headline, tanta coisa, e a gente fica meio confuso como que eu vou usar, de que forma que eu vou trabalhar a minha comunicação. E aí eu desenvolvi um mapa mental que organiza toda a lógica da minha comunicação. Eu consigo estruturar toda a minha comunicação pensando desde o objetivo da minha comunicação, para quem é, se é uma pessoa que está na boca do funil ou se é uma pessoa que está no topo do funil, né? Ou seja, é para um consumidor que ainda nem me conhece, uma noiva que ainda nem viu o meu trabalho, ou é para uma noiva que já se relaciona comigo. Eu consigo pensar se a minha comunicação ela deve ser feita com base nesse momento numa dor, no medo, numa necessidade, na transformação que o meu trabalho entrega. Eu consigo pensar quais são os verbos, quais são as copies, os títulos que vão ser mais eficientes, em qual canal eu devo utilizar a minha comunicação. Então eu consigo enxergar completamente toda a lógica da minha comunicação. E é isso que eu vou apresentar para vocês hoje, o meu mapa mental de organização de conteúdo. O mapa mais completo, mais claro e mais eficiente para você organizar o conteúdo da sua comunicação. Vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar direitinho como usar o mapa mental. Bom, pessoal, tá aqui o meu mapa mental. Esse mapa me ajuda, é o caminho, né? O passo a passo para eu pensar na hora de fazer o planejamento do meu conteúdo, levando em consideração ali qual que vai ser o objetivo, para quem eu vou fazer essa comunicação, né? Em qual nível de consciência essa noiva vai estar, para eu definir quais são as redes mais adequadas, o formato mais adequado, o assunto, enfim. Eu usando esse mapa, eu consigo fazer o planejamento exato, né, para eu conseguir fazer uma comunicação eficiente. Então eu vou começar a primeira coisa definindo aqui o objetivo da comunicação. Então esses são os objetivos. Eu posso ter uma comunicação para criar autoridade, ou seja, para fazer com que as noivas e as debutantes percebam que eu sou especialista em fazer casamento, especialista em fazer festas de 15 anos, que eu sei os protocolos, que eu sei fazer para gerar confiança, e à medida que à medida que a gente gera confiança, a gente vai gerando autoridade, e isso faz com que a pessoa queira solicitar um orçamento e queira nos contratar. Eu posso ter o objetivo de educar, ajudar a minha audiência, né? Ensinar alguma coisa, falar como que faz alguma coisa, que também de uma certa forma nos ajuda com a autoridade. Eu posso ter como objetivo criar um relacionamento. Então são algumas coisas que eu vou fazer para engajar mais a minha audiência, para trazer mais as pessoas para a minha rede social, para fazer com que as pessoas queiram acompanhar as minhas publicações, a minha comunicação. E eu posso trabalhar uma comunicação para quebrar as objeções de compra, mais especificamente voltado ali para quebrar as objeções e vender. Em seguida que eu defino o meu objetivo, eu venho para a parte seguinte, que é a abordagem. Nessa abordagem eu vou definir para quem vai ser a minha comunicação. Eu sei que 60% das pessoas são inconscientes de um problema e não procuram uma solução. Mas eu preciso fazer uma comunicação também para esse povo, né? Porque são aquelas noivas, por exemplo, que estão lá no topo do funil, que é o lugar mais largo, né? A boca maior ali do funil, e que ainda não estão procurando o cerimonial, estão começando a organizar o casamento, mas que eu preciso começar a gerar um interesse daquelas pessoas por mim. Eu já tenho aqui 30% que estão conscientes do problema, mas ainda não estão buscando uma solução.
E 10% que já estão conscientes do problema e buscando a solução. Então é aquela noiva que já está lá nos preparativos do casamento, já levantou tudo o que precisa e já está em busca do fornecedor e sabe que precisa de contratar uma assessoria ou um cerimonial. Em seguida, eu penso aqui então, qual que vai ser dentro do funil AIDA a forma como eu vou me comunicar. A minha comunicação vai ser com o objetivo de despertar a atenção, que é muito comum quando a gente vai atrair esse público aqui, ó, que está inconsciente sobre o problema, ou ela vai ter o objetivo de despertar o interesse. E aí eu costumo fazer coisas para engajar, relacionar com a minha audiência, criar listas, que eu vou jogando iscas, baixa aqui o manual para você organizar o seu casamento, baixa aqui os checklist para você organizar o seu casamento, e aí a pessoa vai baixar, vai me fornecer um e-mail e eu vou continuar me relacionando com essa pessoa. Ou vai ser uma comunicação focada no desejo, que aí eu vou despertar a emoção, eu vou mostrar a transformação que o meu serviço oferece. E por último, já é uma ação, uma comunicação focada na ação, uma oferta, que é muito comum para a gente trabalhar com esse público aqui, ó, que já está consciente do problema e já está procurando a solução. Em seguida, a gente vai definir qual que vai ser o tipo de comunicação. Eu tenho uma comunicação que é o conteúdo puro, que é só um conteúdo, dica, algo que eu vou passo a passo, algo que eu vou compartilhar e que me ajuda a gerar autoridade. Pode ser o conteúdo, né, a dica, o passo a passo, mas com um call to action, que é o CTA aqui, que é um botãozinho lá onde uma ação para a pessoa executar, que pode ser baixar o e-book que eu estou disponibilizando, baixar o checklist. Então, é uma forma de eu captar os leads, captar as noivas que se interessaram por aquele material que eu disponibilizei e que podem vir a ser clientes. Outra opção, eu posso trabalhar implicações, necessidades, ou seja, eu posso, com base nos medos, dores do meu cliente, eu posso trabalhar as implicações que isso traz, né? As consequências desses medos como forma de reforçar a necessidade para essa noiva me contratar. Então eu posso, por exemplo, sabendo que das dores do meu cliente é gastar mais do que havia planejado. Então eu posso fazer uma postagem para mostrar que, tendo uma assessoria completa, há uma economia ali naquele investimento do casamento. Então eu gero uma necessidade para aquela noiva me contratar. Eu posso trabalhar com o conteúdo tipo prova, para gerar credibilidade, que é mostrar um bastidor, algo que eu já fiz, uma foto de algum evento, que é uma prova, algo que comprove que eu tenho conhecimento, que eu sou especialista naquela área. Ou eu posso usar a prova social, que aí é um depoimento, algum testemunho, para mostrar que as pessoas gostam do que eu faço, gostam do meu trabalho, gerando confiança. Em seguida, eu penso no assunto. Todos os meus assuntos, eles são baseados em medos ou preocupações do meu cliente, nas dores ou nos problemas, nos desejos, nas necessidades e na transformação que ele espera, né? Porque o cliente, ele vem comprar da gente, ele sabe o que ele quer, mas a gente é que consegue entregar aquilo que ele precisa de fato, que é essa transformação. Então, são esses 4 pontos que eu penso na hora de estruturar aí os assuntos. E para isso, lá o mapeamento da persona tem que ter sido muito bem feito para você conseguir entender todos os medos, as dores, necessidades do seu cliente, da sua noiva, se for noiva, da sua debutante, se for debutante. Bom, em seguida, eu venho aqui para a parte de pensar qual que vai ser a minha headline. Bom, a minha headline, gente, é a minha ação, né? Qual que é o principal ponto da minha postagem ali, né? O principal aspecto que eu vou trabalhar ali e que vai estar ligado lá na hora de eu montar meu título, na hora de eu fazer
a chamada atrativa para minha postagem, para o meu conteúdo. E as headlines, elas têm que ser baseadas aí principalmente nesses itens, que é algo que eu vou alertar e que vai impactar, que vai ajudar o meu cliente? Ou eu vou ensinar algo, que é o como fazer? Ou será que eu vou modificar, ou seja, eu vou ensinar algo que seja mais fácil e mais rápido se a pessoa fizer do jeito que eu estou falando? Ou é algo que vai diminuir a complexidade, vai facilitar para o meu cliente? Ou será que eu vou impedir da noiva, por exemplo, cometer algum erro? Ou será que eu vou destruir alguma crença limitante, algum medo do meu cliente? Ou eu vou explicar o porquê ela deve fazer daquela forma, né? Diferente do como por que ela deve contratar uma assessoria? Ou eu vou criar, transformar alguma coisa? Ou eu vou fornecer algum atalho, tipo um checklist, um cronograma. Então, headline é isso. Em seguida, a gente vai pensar na rede, né? Aonde essa minha comunicação vai ser disponibilizada. E eu listei aqui as principais. Ela pode ir para um blog, ela pode ir pelo Telegram, pode ir pelo WhatsApp, YouTube, Facebook, no Instagram, no feed, no Stories, no IGTV, uma live. Então, eu consigo explorar as redes de comunicação. E essas são as que são mais efetivas para o nosso público, noivas e debutantes. Em seguida, eu vou pensar em como. Como que eu vou abordar isso? É por meio de histórias, bastidores, né? Mostrando um bastidor, um passo a passo. É uma enquete, pergunta e resposta. Vou fazer uma dica, vou contar uma curiosidade, eu vou usar uma isca. Vai ser uma postagem no Instagram no formato de carrossel, que é aquela que a pessoa vai rolando ali e vão aparecendo postagens juntas, uma seguida da outra. Vou fazer um quiz, vou falar sobre uma data comemorativa, dar o passo a passo de alguma coisa, colocar um depoimento, um testemunho, vou agradecer, mencionar alguém, vou falar da minha vida pessoal. É legal também para gerar interação, conexão, a gente tem que trabalhar 20% do nosso conteúdo focado no lado pessoal e o restante 80% relativo ao trabalho que a gente disponibiliza ao nosso serviço. E vou pensar no formato, vai ser um áudio, vai ser um vídeo, texto ou imagem. Então, gente, com base em todos esses itens aí, a gente vai trabalhar aqui, as etapas que vão ser seguidas. Então, todas as vezes que eu vou pensar num conteúdo, eu sigo estas etapas. Qual que é o objetivo? É gerar autoridade, né? O que eu busco com essa postagem? Qual que é a abordagem, que é o nível de consciência? É para quem está lá ainda inconsciente do problema ou já é para quem está procurando a solução? Qual que vai ser, o que eu vou pensar ali, se eu vou trabalhar com o objetivo no funil AIDA para atrair o interesse, para despertar o interesse, para despertar o desejo, a ação? Qual que vai ser o tipo de comunicação que eu vou usar? O assunto, eu vou trabalhar com base em medo, dor, desejo, transformação? E aí, qual que vai ser o tema? O tema é com base nisso aqui que você definiu de medo. Por exemplo, se a gente viu que um dos medos é de gastar mais do que o orçamento previsto, eu vou usar lá um tema relacionado a este medo. Vou pensar na minha headline lá, naqueles verbos que eu disponibilizei lá para vocês. E vou construir a minha copy, o meu título, né? Que tem que ser um título bem atrativo, ligado ao assunto, ligado ao tema. Vou escolher a minha rede, para onde essa postagem vai e como que eu vou colocar isso, né? Como que eu vou disponibilizar essa postagem. Se vai ser por meio de passo a passo, enquete, pergunta e resposta. E por último, o formato, né? Qual que vai ser o formato que eu vou usar? Vídeo, texto, áudio? Gente, então, este mapa mental, ele tem o desenho exato de tudo que a gente precisa para construir a nossa comunicação. Todos os passos que a gente deve pensar para construir a comunicação.
E aí, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês a planilha que eu uso, que eu uso a partir dessa mesma lógica desse mapa mental para estruturar todo o meu planejamento de comunicação.